Olá pessoal, bom dia! No céu desta quarta e quinta-feira nós vamos ter o Sol em Sagitário em aspecto desafiador com Netuno em Peixes. São dias propícios a enganos, confusões, ilusões e algumas mentiras. Existem algumas características de Sagitário que a gente tem que levar em consideração nesse período. E quando a gente está em aspecto tenso com algum planeta, principalmente um planeta como Netuno, que fala do nosso aspecto inconsciente e muitíssimo dos nossos aspectos sombrios, a gente tira das sombras e mostra para as pessoas situações equivocadas como essa, onde nós, na verdade, não sabemos se nós somos, na verdade, os vilões ou as vítimas dessas situações. Então a gente pode sim cometer equívocos e as pessoas podem sim cometer equívocos com a gente. Mas existe uma questão que eu queria levantar para a gente, que é o seguinte: uma das características que eu acredito que sejam mais complicadas em Sagitário é o seguinte: eles sabem que eles são filhos de Júpiter e eles são grandiosos, coisas muito positivas, muito, digamos, otimistas, são os caras da fé e eles têm golpes de sorte incríveis na vida. Mas existe o lado negativo disso, que é o seguinte: eles simplesmente se acham imbatíveis, magnânimos. E essa soberba sagitariana, a palavra é essa, é muito complicada. Eles ali do alto do seu cavalo, né, esse centauro, ou este homem sentado sobre um cavalo, às vezes passa por cima dos outros sem cuidado nenhum. E então ele pode ter traços, pode ter desenvolvido traços narcísicos, né, de um ego altamente inflado, que podem simplesmente passar por cima dos outros, pisar nos outros. Isso é um tanto típico, sim, de Sagitário, principalmente em dias complicados como esses. O que mais que a gente tem para esses dias? Bom, nessa quarta e quinta, justamente porque a gente está falando de soberba e dessa falta, dessa dificuldade de enxergar o outro, porque só enxerga a si mesmo, ele pode ser uma pessoa muito injusta na sua relação com as pessoas, podendo partir para violências físicas e psicológicas, não incomodando se está sendo misógino, racista ou homofóbico. São violências que podem ser praticadas, na verdade, por todos nós, e não só por pessoas com aspectos importantes em Sagitário, mas em dias especiais como esse, em tônicas, em dias em que temos uma tônica arquetípica e simbólica forte, como essa no céu. Para além disso, Sagitário também é o signo das leis. Então, em mau aspecto com Netuno, a gente turva o nosso senso de julgamento, a nossa capacidade de percepção, de avaliação e de julgamento fica contaminada. É como se nós não víssemos todas as partes, nós não percebêssemos a integridade da situação, então nós podemos julgar o outro, apontar o dedo para o outro, julgando, culpando, sem saber exatamente da história toda. Mas a gente não pode se esquecer que enquanto a gente aponta um dedo para o outro, tem vários outros dedos apontando para a gente. Então é muito importante ter cautela nesses dias com julgamentos equivocados, inclusive possivelmente em julgamentos importantes, julgamentos de fato de peso nos países, nas cidades, enfim. Para além disso, o que nós temos? Sagitário também é um signo que tem a ver com religiões e filosofias. E então, o que a gente pode ver nesses dias inflados aí de tensão com Netuno, principalmente, que também é um planeta de espiritualidade? A gente pode ver fanatismos, obscurantismos, de modo que é como se um dissesse, achasse que sabe mais do que o outro. E aí a gente pode acabar entrando em discussões em nome de Deus. Mas que Deus é esse se cada um percebe o invisível à sua maneira? Então é interessante como a gente pode imaginar esses dias com várias discordâncias e com vários problemas relativos a tudo isso. Intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância de raça. Bem típico de um Sagitário bastante inflado, de um céu sagitariano bastante inflado. Voltando à justiça, que eu acho que eu deixei de tocar num ponto importante, me passou, e vai passar um monte de coisa para a gente esses dias, a gente de fato tem que pedir desculpa e voltar atrás para falar coisas importantes que a gente deixou passar, que a gente esqueceu. Em se tratando de justiça e da área internacional,
porque Sagitário tem uma forte relação com isso, talvez a gente entre em conflitos internacionais, disputas diplomáticas, contratempos diplomáticos, de novo problemas com negociações em se tratando de comércio exterior e também qualquer coisa relativa à migração e refúgio, questões relativas à intolerância com migrantes e refugiados, isso em vários lugares do mundo. Para além disso, o que é que nós temos? Em Sagitário, a gente também não tem muito senso de limite. E novamente com Netuno, que é planeta de inconsciência e tem uma forte relação com vícios, a gente pode se ver voltando a padrões antigos de compensação. Então a gente pode voltar atrás no desejo de gastar demais, comprar demais, comer demais ou se utilizar de drogas lícitas ou ilícitas. Isso é muito complicado, porque é sempre uma portinha aberta para a gente entrar numa roda viva que muitos já estavam conseguindo sair, estavam conseguindo ficar limpos, estavam conseguindo se tornar íntegros, inteiros e felizes com eles mesmos, né, consigo mesmos nos últimos tempos, mas são em dias específicos como esses, né, principalmente em tensões com Netuno, que existe uma descompensada, uma desequilibrada emocional e de repente a pessoa acaba entrando por essa brecha e voltando a padrões que não são nada legais e que acabam sendo autodestrutivos, lembrando e levando em consideração, a gente não pode esquecer que pessoas que entram em padrões autodestrutivos isso acaba recaindo sobre a família também, né? Então a gente tem os dependentes e os codependentes e aí a gente vai aumentando esse pequeno cosmos de problemas, né? A gente tem problema com a gente começa a ter problema com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com a família, enfim, para que entrar nessa roda viva de novo, né? Orai e vigiai os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e vamos perceber que dias como esse passam. Para além disso, o que é que nós temos? Se estamos falando de dias de confusão, de possibilidades de mentiras, de equívocos, da gente fazer coisas erradas, meter os pés pelas mãos, existe a possibilidade de determinadas situações, questões relativas à Covid-19 também ficarem enevoadas e complicadas. Então, negociações, testes que estão chegando ao seu processo de finalização, tem várias empresas finalizando agora a terceira etapa de testes, processos de compra, processos de transporte, armazenamento, tudo isso pode entrar em processos equivocados, onde a palavra desperdício tem muito a ver com Sagitário em mau aspecto com Netuno em Peixes. Então, é muito importante a gente ter olhos e ouvidos muito atentos, às vezes não porque deliberadamente existe uma intenção de produzir qualquer mal entendido e equívoco na informação ou tentar convencer as pessoas de qualquer coisa, não, é menos do que isso. Às vezes existe um equívoco, às vezes algo se atrapalha e não necessariamente porque existe um desejo deliberado de fazer mal aos outros de modo algum, né? Eu acho que é isso. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo hoje, mas quando esses aspectos muito fortes se envolvem com Netuno, eu pelo menos sonho muito, demoro a acordar, eu ainda fico lá no meu mundo onírico. Foi engraçado hoje sentar para escrever entre cá e lá, entre estar aqui e entre estar lá. E eu acho que tem muito dessa sensação para os próximos dias, sabe? Da gente estar entre meio aqui e meio lá. Em dias como esses, muito enevoados, é muito importante a gente ir com muita calma. É como se a gente estivesse andando por um lugar cheio de névoa, de fato. Né? Nessa época do ano, não no Brasil, mas em Portugal, por exemplo, a gente tem dias bem enevoados. São dias bonitos, mas cheios de mistérios, né? Que dias bonitos e interessantes. Mas sabe, pouca gente se aventura nesse tipo de cenário. Só se aventura ou quem sabe muito bem onde está pisando, ou então quem acha que sabe muito bem onde está pisando. Em caso de dúvida, a gente dá um passinho para trás e checa e avalia tudo novamente. Combinado?
A gente vai ter aspectos complicados com Netuno não só entre hoje e amanhã, mas também para o finalzinho da semana, envolvendo Mercúrio, que é planeta da comunicação e da mensagem, em mau aspecto com Netuno. Então a gente vai se equivocar ainda mais. Se você quiser uma semana com mais certezas, talvez você tenha mais certezas a partir da semana que vem, embora a semana que vem nos brinde com alguns dos aspectos planetários mais... hardcore não é a palavra certa. Com alguns dos aspectos mais transformadores e chacoalhadores desse 2020, que certamente vão pintar na semana que vem. Mas é semana que vem, um dia de cada vez, é o que tem para hoje. Bom, deixem seus comentários se você acha que esse vídeo faz sentido na sua vida, talvez possa fazer sentido na vida de outras pessoas. A gente se encontra de novo amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.